Olá, olá a todos. Aqui é a professora Alessandra Minaré e eu tenho hoje a honra de trazer a vocês mais um pouquinho sobre a Previdência dos Militares, ou melhor, o novo sistema de proteção social dos militares. Olha só, no dia 16 de dezembro de 2019, nós tivemos a verdadeira e a inovadora reforma da Previdência dos Militares. Foi só essa? Não. No ano de 2000, né, que veio com a medida provisória 2215 de 2001, nós tivemos a primeira reforma e a mais avassaladora reforma dos militares. Lá nós tivemos reformas com relação ao quadro de carreira, também a toda estrutura hierárquica e ainda nas pensões militares. Qual que é a diferença, então, Alessandra, da MP 2215, da reforma de 2001 e da reforma agora da 13.954, que é a de 2019? Qual a diferença gritante entre ambas? O que aconteceu nesse período em que não houveram nenhum tipo de nenhuma reforma com relação à previdência dos militares? Existe mesmo o direito previdenciário militar? O militar tem previdência? Então, vamos começando a responder algumas questões que são mais básicas, como no caso, o militar tem previdência? O militar, ele tem um sistema de proteção social dos militares, que abarca a parte arrecadatória e também o que? A parte do repasse no sistema das pensionistas, dos pensionamentos. O sistema não é contributivo, retributivo. O nosso sistema é um pouco diferente, que nós iremos estudar num tópico próprio de pensões militares. Mas, por hora, o militar não se aposenta. Militar não se aposenta. Militar vai para inatividade, tá? Então, quando o militar disser que ele já está na inatividade, você subentende que ele está fora da ativa, que ele está aposentado. O termo aposentadoria do militar não é correto. E por não se tratar eminentemente de uma aposentadoria, as discussões começaram com relação a se existiria ou não realmente uma previdência para os militares. O que acontece? No ano de 2001, começou em 2000, né, e entrou em vigor em 2001, nós tivemos a medida provisória 2215-10 de 2001, que veio abarcar uma nova reforma, uma modificação na estrutura, na base militar, né? Ou seja, na parte remuneratória, no quadro de carreira, nas ascensões de quadro de carreira e também na pensão militar. Essa situação ocorreu através de uma medida provisória e não como ocorreu agora em 2019. Em 2001, trouxeram uma medida provisória. Em 2019, houve o projeto de lei 1645 de 2019, que abarcou e que deu origem ao novo sistema de proteção social dos militares, a Lei 13.954, de 16 de dezembro de 2019. Praticamente 1 mês e 3 dias da outra reforma que ocorreu no país, do regime geral e do regime próprio de previdência social, com a emenda constitucional 103, de 12 de dezembro de 2019. Mas olha só, a diferença é que em 2001 foi uma medida provisória, em 2019 uma lei. Em 2001, essa medida provisória, ela perdurou por 19 anos, praticamente,
né? Que ela iniciou em janeiro de 2001, perdurou até final de dezembro de 2019, quando ela tratava de todas as questões abarcadas pelos militares. Mas ela deu a opção ao militar de pagar 1,5%, uma contribuição específica, a mais do que tudo que ele contribui, que não é pouco. Nós vamos ter um vídeo só sobre contribuições militares. E o que acontece? Esse 1,5% a mais dava garantia a esse militar de que suas filhas, né, mesmo posterior à lei, mesmo pós-reforma, continuariam com o mesmo direito da legislação de 1960, da 3765/60. Espera aí, então vamos lá. O que a 3765/60 fala? Fala o seguinte, que filhas em quaisquer condições têm direito à pensão militar. O que é filhas em quaisquer condições? Filhas ricas, pobres, viúvas, casadas, solteiras. Todas teriam direito a uma pensão vitalícia. Então, ou seja, a pensão militar até 29 de dezembro de 2000, ela segue na íntegra a Lei 3765/60. Ponto. Em 2001, com a medida provisória 2215, abriu-se um leque onde, né, modificaram algumas situações, aumentaram o rol de dependentes e beneficiários. Porém, aos 21, extensível até os 24, essa filha teria a pensão, não só a filha, como os filhos homens também. Mas deram ao militar a opção de continuar com a legislação anterior, a 3765, caso ele contribuísse a mais com 1,5% no seu contra-cheque, que militar não tem contra-cheque, ele tem ficha financeira, na sua ficha financeira, para que dali em diante constasse todos os meses 1,5%, sabendo ele ou não se teria filhas mulheres ou não. Foi dada essa opção a ele de plano. E aí surgiram várias questões posteriores. Aquele militar que aderiu ao 1,5% e ainda era menino, tinha 18 anos, 19 anos, nem mulher tinha, muito menos família constituída, e muito menos saberia se teria filhas mulheres ou não. Mas ele aderiu e continuou pagando esse 1,5%. 10 anos depois, ele não casou, não teve filhas, não aconteceu nada, enfim, ele não quer saber disso, e ele está lá pagando. Ele pode parar de pagar a contribuição especial específica de 1,5%? Essa é a grande pergunta. E aí tem outro exemplo, aquele militar que não aderiu, mas ele casou e só teve filhas mulheres. E aí, ele pode contribuir de agora em diante para poder garantir o direito da 3765 para as suas filhas na sua falta? Tá, essa foi a questão foi o que mais houve de questionamento, tanto no âmbito militar quanto no âmbito judiciário pós 2001. Tudo que ficou à mercê da medida provisória nesses 19 anos puderam ser requeridos. Então vamos lá. Uma medida provisória de 19 anos é muita coisa. Antes de explicar essa questão da questão militar do 1,5%, pensem comigo. O militar de agora com a 13.954, acabou tudo isso para trás? Não existe mais a 3765, não existe mais essa situação do 1,5% que veio pós 2215? Óbvio que não.
a 13.954, ela vem trazer uma nova roupagem para aqueles que ingressarem no serviço militar nas ordens militares, chamadas OMs, de 1º de janeiro de 2020 em diante. Tudo antes continua com as legislações anteriores. Regras de transição, nós vamos estudar no próximo vídeo. Nós temos uma única regra de transição. Mas, por hora, o que você tem que saber é que abriu-se um leque de trabalho imenso nessa área. Essa área trouxe, né, o vigor para o direito previdenciário, trouxe a verdadeira oportunidade de você fazer da sua advocacia o grande diferencial. Mas não seja generalista. O que é generalista é genérico, o que é genérico é barato. Aqui nós falamos de um nicho de mercado. Aqui nós falamos de vários subnichos desse grande nicho que é a previdência dos militares. Então, ou seja, quando você resolve estudar, mergulhar, entrar de cabeça na previdência dos militares, você tem que ter em mente o seguinte, que a 13.954, diferentemente da emenda constitucional 103, que vai trazer uma escassez de mercado, não agora, mas para um futuro próximo, ela veio ampliar o mercado, ela veio ampliar os horizontes, ela veio ampliar todas as singelas oportunidades que esse mercado militar te traz. Porém, esse mercado, por mais profissionais que formemos, não conseguirá saturar. Porque não é um mercado só nacional, é um mercado também internacional. É um mercado que nós temos militares brasileiros no mundo inteiro. Aonde temos base militar, aonde temos embaixada, nós temos militares brasileiros. E a legislação é a nossa. Porque segundo a LIC, a Lei de Introdução ao Código Civil, que ninguém dá a menor bola para ela no início do curso de Direito, nós temos lá os princípios de territorialidade e extraterritorialidade, que vai resolver várias situações de militares fora do Brasil. Voltando lá. Então, peraí, você disse que a 13.954 não liquidou as outras legislações. Não. Ela veio trazer nova roupagem para alguns artigos e costurar alguns retalhos que estavam soltos. Mas e aí? O que traz, como que eu analiso essa situação da contribuição específica de um e-mail? Voltando lá. Aquele militar que eu disse para vocês, que tinha 18 anos de idade, né? Vamos dar o exemplo daquele que pagou, mas não casou. E não teve filhos e muito menos filhas. O que se faz com ele? Ele não quer mais pagar. Se eu fizer um pedido administrativo, que aqui nós também temos o administrativo previdenciário militar, que é diferente do direito administrativo militar, ok? Nós vamos fazer um pedido administrativo, embora não exista a necessidade de se esgotar as vias administrativas para podermos impetrar via judicial no nosso caso. O que acontece aqui? Quando nós pedirmos administrativamente para isentar a partir dali aquele militar, tendo em vista que ele não mais se interessa em pagar a contribuição de um e-mail, tendo em vista que não casou, tendo em vista que não tem filhas, a OM vai negar. E aí você terá que fazer o quê? Entrar via judicial, pedindo a retirada da contribuição específica de um e-mail. Esse militar vai receber tudo que ele pagou para trás? Não. Então, no caso da retirada, nós conseguimos somente via judicial na maioria dos casos. Existem algumas ordens militares, e aqui nós temos que ter essa percepção, por isso que entramos primeiro administrativo, que estão sim liquidando isso administrativamente, sem precisar entrar na justiça, mas são raríssimas. Tá bom. E aí entra na justiça,
e consegue se resolver. Se for Marinha, Exército, Aeronáutica, que é o nosso caso aqui em questão, entramos na Justiça Federal. Polícia Militar e Corpo de Bombeiros têm essa contribuição? Não. Por quê? Porque as legislações de pensão militar são regidas por cada estado e são diferentes da União. Depois nós vamos estudar isso em tópico específico. Então, já entenderam que tem que entrar com um pedido administrativo, negatória, pega negatória, judicial, onde você pede para retirar essa contribuição. Cobra-se pelo trabalho, tendo em vista que não tem honorários no perseguimento econômico. Fechou? Agora, o exemplo daquele outro militar que, lembrando que ele não vai receber os que ele já pagou, que nunca pagou e que casou, tem filhas e já se passaram aí 10 anos do 2000 e já estamos aqui em 2020. Existe essa possibilidade dele estar pagando de agora em diante para poder estar incluso nessa possibilidade de permanecer nas condições da 3765? Você vai fazer o quê? Pedido administrativo, do jeitinho que fez para tirar, para colocar. Eles vão deferir administrativamente, porém esse militar terá que recolher todos os anos que ele ficou sem recolher. Desde 2001, desde quando ele ingressou na OM, desde quando ele entrou para as fileiras do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, desde quando que ele entrou para a caserna, ok? Esse recolhimento é feito de uma só vez. É 1,5 sobre o valor do soldo, que é o salário base do militar. O soldo é salário base do militar. Algumas situações, até 2018, inclusive para incluir essa contribuição de 1,5, teríamos que entrar judicialmente. Então, até 2018, tanto faz para tirar quanto para colocar, teríamos que ingressar com ação judicial, ok? Lembrando que o que quer tirar não receberia o que foi pago e o que quer incluir teria que recolher de imediato os valores totais. Beleza, mas e aí, depois de 2018? Depois de 2018, houveram algumas flexibilizações, tendo em vista que era uma enxurrada de ações nesse sentido, principalmente para começar a contribuir, e é dinheiro para o caixa. Então, não vira necessidade de se deixar isso ir para as vias judiciais. Então, o que acontece? Aconteceu geralmente depois de 2018, na maioria das OMs. Você requer, faz um pedido administrativo, ou você, ou o próprio militar, geralmente quando eles nos procuram, nós fazemos para já deixar tudo organizado, inclusive o planejamento previdenciário militar, tendo em vista que o militar não contribui para se aposentar, não contribui para a inatividade, ele contribui para o pensionamento. Então, é de suma importância que esse pensionamento seja bem feito, que essa entrada de 1,5 seja amarradinha para ele continuar com os direitos da 3765. Por isso, da necessidade do profissional. E aí você faz esse pedido para o seu cliente administrativamente, que de 2018 para cá, administrativamente, para incluir o 1,5%, tem se conseguido administrativamente. Então, o vídeo de hoje, a dica de hoje é: estude bastante a contribuição específica, porque aqui nós vamos ter uma gama de ações. Temos vários clientes dentro dessa situação. Entrem de cabeça no universo do direito previdenciário militar, tendo em vista que isso aqui é só uma pontinha do iceberg, que nós temos aqui um nicho de mercado e vários subnichos, inclusive um deles que é pensão militar. Os demais têm incapacidade, custeio, tudo que tem nos demais regimes nós temos aqui, ok? Um forte abraço e até a próxima.